Uma comitiva de produtores rurais do Rio Grande do Sul esteve nesta terça-feira em Brasília para participar de uma audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reunião realizada no final da tarde na sede do Ministério da Fazenda teve como foco a liberação de recursos e a renegociação de dívidas dos produtores afetados pelas enchentes de maio. E quem traz os detalhes para a gente direto de Brasília é o jornalista Marcelo Dias. Bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Olha, mais uma reunião ontem que demorou mais de 2 horas, terminou por volta das 7 horas da noite, Priscila, mas ficou naquele campo só da conversa. Solução que é o que os produtores precisam mesmo? Nada, Priscila. O que acontece? Na realidade, esses produtores estão pedindo para aumentar mais os recursos. A burocracia está atrapalhando também eles terem acesso a esses recursos. Por isso que eles vieram para cá com o movimento deles para justamente conversar com o ministro Fernando Haddad, também Carlos Fávaro, Paulo Teixeira, que tenha uma solução mais rápida com relação a esse assunto. No final da conta, Priscila, saíram todos, não deram coletiva de imprensa, os ministros, apenas os deputados que acompanharam os produtores do movimento que falaram. Vamos ver o que disseram o deputado Alceu Moreira e também Marcel von Hatten com relação aos que participaram da reunião. O que eles estão pedindo aqui é que tenha um número correto, necessário, para passar de recurso livre, que seja capaz de reabilitar os produtores e até acesso aos outros créditos. Por que isso é tão importante? É que, para o banco ter acesso a recurso controlado e os outros recursos, ele tem que pagar a dívida que ele tem hoje. Esse dinheiro, até hoje, não chegou no Rio Grande do Sul. E o ministro Haddad não sabe desses números e o próprio Gilson não tinha esses números nesse momento. Então, eles vão ficar aqui, vão apurar esses números necessários para poder passar. Não é 5 bi, não é 2,5, tem que saber qual é o número, é 12, é 14, é 15 bi. O ministro Haddad disse que não interessa o valor, ele consegue, com o presidente da República, a liberação do recurso. Então, nós só temos que conseguir o recurso para deixar eles ter acesso ao recurso livre. Depois do recurso livre, eles pagam as despesas, ficam com crédito livre e aí eles têm acesso ao plano safra para poder plantar a próxima safra. Ok, obrigado. Deputado, quem é que vai conduzir esse levantamento dos números? Não, primeiro o Gilson, que é do Ministério da Fazenda, também com o secretário do Tesouro Nacional. O ministro Haddad determinou que os dois sejam os representantes e ao longo dos próximos dias nós vamos acompanhar esse levantamento. O pessoal do SOS Agro está aqui. É importante falar que são 4 produtores que representam em torno de 30 mil produtores no Rio Grande do Sul, que vieram de carro a Brasília. Ainda estamos sem aeroporto, dificuldade logística enorme, 25 horas para estarem aqui. Foram recebidos pelo ministro. Precisamos reconhecer isso também, porque inicialmente seria uma reunião apenas com os parlamentares e foi fundamental que o ministro pudesse ouvir diretamente deles, os produtores, qual é a situação enfrentada. Tá aí a pergunta feita pelo nosso repórter Ricardo Araújo, que acompanhou então essa coletiva ontem à noite, né? A expectativa era que realmente saísse uma solução, o que não aconteceu, né, Priscila? O repórter também ouviu a Graziela de Camargo, que é a coordenadora do SOS Agro Rio Grande do Sul. Ela falou que a dificuldade é tão imensa, Priscila, de conseguir os recursos devido à burocracia que não estão conseguindo nem pensar o próximo plano aí para poder plantar. Veja o que ela disse. O que o ministro Fernando Haddad falou é que eles vão colocar o valor necessário para resolver o problema do produtor gaúcho. Sim, está em torno de 20 a 25 bilhões, pelo que nós temos apurado. Porém, nós não somos nenhum órgão, nós somos um movimento de produtores que estão sem voltar à atividade por causa da calamidade. Então, nós temos mais ou menos um valor apurado, muito amador, mas que nós sabemos que o valor é muito mais do que o que ele disponibilizou na sexta-feira, 420 milhões, isso é. Nós precisamos na casa dos bilhões. O estado inteiro está destruído, os solos estão destruídos, a estrutura está destruída. E agora, neste momento, o psicológico do produtor está destruído. Não tem mais como continuar.
Enquanto essa solução não sai, né, Priscila, fica só no campo da discussão o produtor que fica pagando essa conta e sem expectativa para poder plantar. A nossa equipe de reportagem lá no Rio Grande do Sul também ouviu um produtor de rolha negra que desabafou aí sobre a situação das dívidas. Olha só. Gostaria de aqui fazer um registro de uma forma talvez comprovante, né, da nossa situação, né? Depois de muito tempo lutando, correndo atrás aí de ajuda, de recurso, pedindo socorro ao governo e não fomos atendidos, né? Hoje quero simplesmente fazer um registro aqui do resultado de todo esse desmando do governo em relação à nossa classe aí. Hoje esse trator que vocês estão vendo ao fundo aí, hoje estou entregando ele em conta no mínimo de um valor a 100 mil reais a menos do que o valor de praça, né? Isso é uma dívida que cresce no dia a dia, sem nenhuma perspectiva aí para a gente poder acertar. Então hoje só me leva a ter que fazer isso, né? Porque não tem recurso para plantar, não tem nenhuma previsão de recurso, CPF negativado, sem um grão de semente. E enfim, a situação é essa, comparada.